gente vai trocar ideia. A minha posição aqui é como você, eu vou ficar fazendo pergunta para esses caras, para poder a gente aprofundar mais o nosso entendimento, desde que a gente começou essa série há alguns sábados atrás, ok? E tem uma coisa que é mais diferente ainda nesse nosso encontro de hoje, que é uma das nossas participantes especiais, pastora Lari. Ela vai estar conosco de uma maneira digital, de uma maneira online. Aqui você vê que a Ana Paula, quer dizer, que a Larissa, holograma, está ali, sentado conosco, mas que também está ao vivo, você que está aqui acompanhando o telão e você que está aí de casa vai acompanhar na tela. Bom, primeira que vai se apresentar na nossa noite de hoje é a pastora Lari, super pastora Lari, que bom ter você aqui, que bom. Primeiro se apresenta, mas conta aí, por que você está em casa enquanto a gente está aqui? Oi, gente, tudo bem? Eu tô em casa porque eu peguei a Covid e aí eu preciso ficar em casa, por isso que eu não tô presencialmente, mas demos um jeito, né? Eu tô aqui online com vocês. Não poderia deixar de fora esse momento, essa conclusão, e eu espero que dê tudo certo, que a gente consiga se comunicar e que isso funcione. Muito bom, Lari. Obrigada porque a tecnologia é maravilhosa, nos conecta sempre. Então, que bom por isso. E agora, Catita, bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Por favor, se apresente e dê continuidade aqui conosco. Oi, gente. Meu nome é Catiane, mas todo mundo me chama de Catita aqui na igreja. Então, já é para falar, Camis? Só se apresentar, só fala oi, daqui a pouquinho a gente já começa tudo. Então é oi, vocês estão bem? Ai, que saudade de vocês, eu fico a semana inteira assim, o sábado, Jovens NDV. Quem nós somos? Jovens NDV. Nós somos Jovens NDV. Bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Vagnão. Boa noite, pessoal, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, é uma honra estar aqui com vocês. E eu creio que Deus tem muito para nós nessa noite, amém? Amém, é isso aí. Bom, e eu sou a Camila Costa, que sou a entrevistadora da noite, fazer pergunta para essa galera e vamos entender. Primeira coisa, um resumo, né? Por que detox? O que é detox? Nosso primeiro entendimento sobre isso. O termo detox significa um processo de desintoxicação. É como se a gente pudesse ajudar o nosso organismo a funcionar melhor, a se libertar de toxinas. Então vamos entender. Desintoxicação significa retirar substâncias potencialmente tóxicas que estão no nosso organismo. Essas substâncias são chamadas xenobióticos. Olha que coisa chique. Chique nada, que isso é horroroso. Vamos entender o que é o xenobiótico. Xenobiótico do grego xenos, estranho. São compostos químicos que são estranhos ao nosso organismo, ao nosso sistema biológico, e pode ser encontrado no organismo, mas não é produzido ou esperado que exista nesse organismo. Ou seja, ele faz mal. A gente usou o tema dessa série como uma brincadeira, mas a saber que cada das partes que nós comentamos, a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, também está sujeito a toxinas. Não é só o nosso corpo como organismo, na parte biológica, mas a nossa essência, ela está exposta a isso. Está exposta porque não dá para ficar imune, né? Uma das coisas que a gente vai falar é que não dá para ficar imune, não dá para a gente não receber toxinas. Enquanto a gente vai vivendo alguns alimentos que a gente consome, ao nos expor à poluição, isso vem e atinge nosso corpo. É um elemento estranho que prejudica. Como é que isso faz e o que isso atinge quando a gente está falando da mente, do nosso corpo e do nosso espírito? E aí é agora onde essa galera vai me contar. E começando pela pastora Lari. Pastora Lari, eu queria que você fizesse esse resumo, né? Dentro da nossa mente, o que é essa desintoxicação? Tem que ser resumo mesmo, né? Porque se deixar, dá para falar sobre muita coisa. Mas acho que o que é o principal falar essa noite, para poder realmente abrir o tema para as pessoas que ficarem interessadas nisso, né? Irem pesquisar, irem atrás de conhecimento, de autoconhecimento. Eu acredito, Camis, que nós somos formados do nosso passado. Não tem como a gente ser formado do nosso futuro, porque não aconteceu ainda. A gente é formado de tudo aquilo que aconteceu no nosso passado.
E às vezes não é nem só o nosso passado, às vezes é a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, que criaram a gente. Então, querendo ou não, tudo isso acaba interferindo de alguma maneira em quem nós somos, em como nós nos comportamos, agimos, pensamos, os valores que a gente carrega, as crenças que a gente tem, tudo isso interfere. Então, por que é legal falar sobre detox da mente? Porque uma coisa é eu ter X comportamento consciente. Outra coisa é eu ter o mesmo X comportamento totalmente inconsciente, sendo levada pelos meus traumas, pelos problemas que eu carrego do passado. Às vezes nem sei que estão aqui, mas eles estão aqui comigo. Então, falar de detox é realmente falar de você se conhecer, e se conhecer tanto no teu consciente, como em coisas que estão lá atrás, no inconsciente, que a gente não lembra, a gente não tem essa memória, a gente não tem essa noção, até a gente realmente começar a investigar aquilo e trazer cura sobre cada acontecimento. A nossa mente está exposta e a gente, se não se conhecer, não vai nem saber disso, né? Que está recebendo esse monte de toxina, é isso? Sim, sim. E é um trabalho, de verdade, que não é fácil de ser feito, né? Eu acho que, mesma coisa de... Vou imaginar, tá bom? Eu agora, nesse momento que eu tô, tá? Eu tô aqui me curando da Covid. Cara, querendo ou não, eu todos os dias, hoje eu entrei no 12º, acho, dia de doença, não sei. Mas todos os dias eu me condicionava, mentalmente falando, eu vou ficar bem. É só um momento, é uma fase, eu vou ficar bem, eu não vou me entregar. E eu fiz um trabalho tanto no meu físico, né, de me desintoxicar, então eu me alimentei muito bem, eu bebi muita água, coisa que eu não estou acostumada a fazer geralmente, mas também na minha mente eu fiz um trabalho de detox, de tirar todo o medo, toda a insegurança. Não vi nenhuma notícia sobre isso nesses dias, porque eu sei que tudo isso interfere. Então, é realmente viver na prática o desintoxicar, né? É uma coisa que só a gente pode fazer e não tem como, tem que ser feito, senão a gente adoece, tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente, uma coisa vai desencadeando a outra. Muito bom, muito bom. Isso falando da mente. Agora, Catita, eu queria que, assim como a Lari contou, como é que é isso no espírito? Então, eu fiz o tema desintoxicação do espírito e eu trouxe 4 pontos para a gente poder desintoxicar. O primeiro ponto é o acúmulo de informações que só servem para preocupação. Então, muitas vezes as mídias, as redes sociais, elas acabam jogando muita coisa em nós. Sim. E a gente acaba perdendo o que é essencial. Então, esse foi o primeiro ponto, o acúmulo de informações. O segundo ponto é por você estar muito acumulado de informações, isso acaba gerando dúvida em você, no seu coração. Então, a dúvida é algo muito ruim que a gente precisa de se desintoxicar dela. A dúvida também vem linkada com o medo. Então, eu tenho muitas informações dentro de mim, eu não sei mais para onde ir, então eu não vou para lugar nenhum. Trava. O medo nos trava. E aí, por ter medo, por estar dentro dessa cadeia, a gente acaba gerando muitas frustrações dentro da gente. Eu trouxe esse tema, esses 4 pontos que a gente pôde liberar muita coisa. E isso é um ciclo? Ele é uma coisa vai levando a outra? Sim, é o acúmulo de informações que gera dúvida, que gera medo e a gente cai na frustração. É um ciclo. Então a gente vai ter que se desintoxicar, hein? Quero perder isso tudo. E o corpo? Não só o corpo biologicamente, mas a nossa vivência física. Wagner? Camila, eu tentei trazer 4 pontos do nosso dia a dia. Eu me autoavaliei, vi as pessoas também à minha volta que sofriam os mesmos pecados, os mesmos ataques, e eu tentei trazer esses pontos, que é o consumismo, as mentiras, problemas com pornografia, imoralidade sexual e gula. Não tinha como falar de detox e não falar de gula. Verdade. E eu pude trazer esses 4 temas e tentei sempre trazer algo para substituir, para trazer como podemos vencer esses pontos. Mas a minha palavra em si, ela está em torno tudo do domínio próprio. Quando tivermos o domínio próprio, vamos conseguir dominar a gula e trocar por generosidade. Vamos conseguir dominar o consumismo e trocar por ser um bom mordomo a Deus. Trocar a pornografia, os desejos sexuais por vontade de ler a palavra, de ver pregações, de levar o reino de Deus.
e trocar também as mentiras e dominar a boca para poder falar mais a verdade, porque Cristo é a própria verdade. Então a minha palavra em si, ela gira em torno desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Essa intencionalidade vai te ajuda a gente a vencer essas toxinas no corpo. Foi por manter o domínio próprio que você viu, cara, eu tinha essa toxina no meu corpo e o domínio próprio me ajudou a vencer gula, consumismo, pornografia e qual que era o último tema? Mentiras. As mentiras. Amém. Então esse é um resumo. É um resumo da toxina e do antídoto contra ela, de como se desintoxicar. Vamos aprofundar um pouco mais com algumas perguntas que a gente recebeu da galera e outras que eu também quero saber. E aí, inclusive, se você que está aqui ou você que está em casa, tem alguma pergunta sobre o tema, acompanhou a série com a gente, acessa com o seu celular, entra nos comentários da live e coloca lá, porque nós temos uma equipe para poder capturar as perguntas, tá bom? Bem, a primeira pergunta que eu quero fazer é para Lari. Lari, a pergunta é assim: como funciona o processo de limpeza, o processo de detox da nossa mente? E quem pode fazer isso por mim? Queria que você aprofundasse nisso para a gente. Tá bom. Na palavra que eu trouxe 2 caminhos, que é o que eu entendo que é mais tranquilo de desenvolver, né? E dão super certo. O primeiro é a gratidão. É realmente ser grato, né? Não é, e se sentir grato. A gratidão, o grande lance dela, não é só falar por falar. Não, eu sou grata porque eu tenho uma casa, eu sou grata porque eu tenho amigos, eu sou grata porque eu tenho vida. Mas é realmente você sentir aquilo fazer parte de você, do que você é. Né? Na física quântica, o que mais vibra no universo é a gratidão. Então, eu acredito muito no poder da gratidão e a palavra fala que em todo momento a gente tem que dar graças, temos que ser pessoas gratas. Então, a gratidão, para mim, ela combate, sim, muita coisa. Tem um estudo que fala... tá na minha palavra, gente, perdão que eu não estou com ela aqui. Tudo bem. Mas acho que a Catita, acho que ela pode até falar porque ela leu. Mas, aqui, ó. A gratidão, ela aumenta efetivamente a felicidade e ajuda a lidar com a frustração. Isso é um estudo que foi feito em cima da gratidão. Então, a primeira coisa que eu indico para as pessoas é trabalhar isso, né? Tem pessoas que não são acostumadas a serem gratas, e trabalhar isso é muito legal. Tanto que no Sukin, que é o meu momento de meditar e encontrar Deus, eu coloco a gratidão. Eu faço questão de pôr a gratidão porque eu entendo como ela é importante. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço, aqui eu ouço um pouquinho menos, mas a galera aqui, acho que ouve bem, pessoal daqui? Show, então estamos. Às vezes tá falhando aqui o meu negócio, eu não sei se falha para todo mundo. Dá uma piscada, mas a gente ouviu tudo, Beleza. E a segunda coisa que eu trouxe na palavra sobre o detox da mente é trazer memórias positivas. Né? A gente, ser humano, esquece, né? É normal, a gente esquece coisas, esquece o que aconteceu. Por exemplo, se eu te perguntar o que aconteceu no dia 22 de junho do ano passado, é muito difícil você lembrar o que aconteceu, ao menos tem algo que realmente te marcou ali. Então, a gente esquecer é natural, esquecemos das coisas. E eu entendo que em momentos difíceis, em momentos de tomada de decisão, em momentos que tem o medo, que a Catita falou, em momentos que a gente está ali lidando com compulsões, né, que o Wagner falou, né, de gula, de consumismo, nesses momentos, a gente tem que trazer à memória coisas positivas, coisas que vão nos aproximar mais de Deus, que vão nos fazer colocar o pé no chão e pensar melhor no que a gente está fazendo, como a gente está agindo, para a gente não ser levado, né, e deixar as coisas, memórias negativas, as coisas do nosso passado, nos levarem para um caminho que depois a gente pode realmente se arrepender, machucar pessoas no processo, nos machucarmos também, e enfim. Então, são 2 caminhos que eu acredito que precisamos desenvolver na nossa vida, e é um detox mesmo, diário, que quem pode fazer é a gente, né? Ninguém pode estar na minha mente e fazer isso por mim, nem Deus. Que é todo poderoso, que é onisciente, onipresente, pode entrar na minha cabeça sem a minha permissão e fazer alguma coisa a respeito. Só eu posso permitir que ele faça isso, só eu posso dar o acesso a ele para fazer isso, porque Deus, ele é pai, né? Ele não quer você para ser um escravo dele, ele quer você para ser um filho dele.
E essa característica do livre-arbítrio é interessante nisso. A gente pôr isso também aqui. Que quem faz o detox diário sou eu, é você, né? Quem estiver vendo aqui essa palavra, essa pregação. Muito lindo. Isso é tão lindo e ao mesmo tempo é tão sério, né? Porque se torna, assim como na nossa saúde, falar de desintoxicar, a gente tem que querer fazer o processo dessa limpeza. Eu tenho que decidir realmente, né? Olha, eu estou enxergando que eu posso ter toxina na minha mente. Eu decido ir lá e limpar. E a gratidão é esse elemento, e trazer as memórias é o antídoto, é o desintoxicador que a gente vai aplicar. Muito legal isso, Lari. Se junta com o que você falou, Wagner, de novo, do autogoverno, domínio próprio, da decisão. Deus, ele é todo poderoso, mas a gente precisa querer, precisa abrir a porta para isso. E cá, uma frase que foi mencionada, diariamente a frase, você precisa estar informado sobre tudo, me persegue, constantemente está na minha mente. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa toxina? Isso entra no acúmulo de informações que a gente recebe das mídias, das pessoas. Muita gente vem falando tanta coisa, como se a gente fosse... Sabe aquelas caçambas que você contrata? De entulho, né? Isso. E aí, já percebeu que quando tem isso na rua, todo mundo vai lá e joga um lixinho dentro? Sim. E aí você acaba ficando acumulado e perdendo o que é realmente essencial. Como a gente lida com isso? Identificando o que é realmente essencial para a nossa vida de informação. Porque pelo excesso de informações que a gente recebe, a gente acaba se perdendo. E a palavra fala que a semente ela foi lançada entre espinhos. E aí os espinhos, que são as preocupações, acabou sufocando aquela semente. E a semente se tornou infrutífera. Então, o que a gente precisa fazer? Não deixar que a semente se perca, que é a informação boa, aquilo que vem de Deus, aquilo que vai nos fazer progredir, crescer, ir para frente, porque o mal desse século é fazer a gente perder o que é realmente essencial. Então, a gente não pode deixar que o acúmulo de informações, excesso de notícias que a gente lê, excesso de informações que as pessoas vêm, chegam para você, falam, não precisa disso. Sempre esteja assim, Senhor, me livra disso, porque eu não quero perder o que é realmente essencial. É discernir o que é fato, o que é a essência. Então vamos trazer isso agora com o Wagner, falando de corpo. Pergunta, Wagner, porque muitas vezes eu sinto que não estou sendo recompensado pelas pessoas ou por Deus como eu deveria. O que eu devo fazer para ser recompensado ou reconhecido pelas pessoas? Isso é uma toxina, esse desejo? Sim, e está ligado à própria gula. Eu ministrei e eu falei algo, que a gula nada mais é do que a gente querer tudo para nós, reter algo para nós. E às vezes a gente está fazendo, pode ser que essa pergunta venha através disso, talvez essa pessoa está fazendo algo já esperando algo em troca, já pensando em si próprio, ao invés de fazer para ajudar o irmão, ao invés de fazer porque eu estou agradando ao Pai, porque Ele já fez tanto por nós e se entregou por nós. Então às vezes a gente está com essa gula dentro de nós. Eu dei vários exemplos, segurando salgadinho para o amigo não pegar, uma bala. E esse também é um dos exemplos, quando a gente faz algo já esperando, será que se eu servir ele vai me servir de volta? Será que se eu der uma balinha para ele hoje no culto, amanhã ele vai trazer uma para mim? Será que se eu dividir algo, ele vai dar para mim? Então devemos tomar cuidado, como está o nosso pensamento também, o nosso coração. Da onde vem as intenções, sabe? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração? Então onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Só em nós mesmos? Em receber, em esperar algo em troca de alguém a todo momento? A generosidade é o antídoto, né? E o antídoto é a generosidade. É a gente parar de pensar em nós e querer servir ao próximo, a dar ao próximo. Jesus, ele nos ensina isso. É melhor dar do que receber. Amém. É melhor dar do que receber. Então que a gente venha colocar isso na nossa mente sempre. Repita isso, repita isso. É melhor dar do que receber. Eu lembro que eu li um livro, alguma coisa da mente milionária.
Segredos da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária. E ele fala no livro que é para a gente repetir que a gente vai vencer, que a gente vai ganhar, a gente vai conseguir, porque aquilo volta para nós e nos dá autoestima, fica no nosso coração, fica na nossa mente, mas isso na verdade é espiritual. A palavra diz que a fé vem do ouvir. Amém. E a gente tem que ouvir a nós mesmos também. Declara sobre a sua vida. Não vou ser mais guloso, vou ser generoso, vou Amém. Ser o cara que dá sem esperar nada em troca, assim como Jesus fez por mim. Muito bom. Camis, e uma coisa para acrescentar também, né, Wagner? Às vezes se torna tão natural a gente querer receber tanto do outro, que a gente não enxerga que às vezes a gente não está dando. Então, à medida que você planta, você colhe. Se você planta até mesmo um elogio, você vai receber outro elogio. É uma cascata. Exatamente. É uma cascata. Experimenta fazer isso na sua vida para você ver. Experimenta começar a ser generoso, a dar. Você vai começar a receber muito mais do que você deu. Isso, vai pegando, eu acho que esse é um ponto bacana. Vai pegando também, o detox aí. Né? Porque às vezes a gente só quer receber e não está plantando, não está fazendo nada, não sai do lugar. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. E aí uma hora, se quem não planta vai tentar colher, não tem nada para colher, né? Bom, a gente já falou de um monte de toxina. E agora eu quero puxar a Lari de novo. Lari, a gente falou de um monte de toxina e falamos de alguns detox para cada uma delas. Mas como que a gente identifica que essas toxinas se tornaram uma verdade, impregnaram na nossa vida? Tá. Eu acho que a menos que aconteça alguma coisa que confronte a gente, é difícil identificar. Né, que está ali no dia a dia, já faz parte de você realmente, já é uma verdade sua. E às vezes está difícil você identificar que tem aquela crença limitante, a menos que alguma coisa aconteça que te confronte. Caso não confronte, eu acho que uma maneira muito legal que a gente pode desenvolver aí, para poder identificar verdades que são mentiras na nossa vida, é pedir a opinião das pessoas que estão à nossa volta, pessoas que a gente realmente confia e que realmente estão para agregar, não estão para te destruir, né? Não adianta pedir conselho a uma pessoa que vai destruir você, mas uma pessoa que pode agregar na sua vida, que te conheça bem. E listar realmente pontos que você tem, forma como você age, que você se comporta, que podem, né, pôr para o mundo uma coisa que você realmente não é, mas como virou uma verdade na sua vida, você acaba fazendo automaticamente. Por exemplo, o que o Wagner estava falando, tem pessoas que inconscientemente, às vezes, ela não tem a consciência, é tudo inconsciente, ela faz as coisas para que os outros vejam. Sim. Né? Ela tem a necessidade de fazer para ter uma aprovação. Mas enquanto ela não foi confrontada nisso que ela tem, é difícil ela cair em si e falar, nossa, por que eu estou fazendo isso? É para chamar atenção. Entende? Às vezes a pessoa não consegue ter esse confronto. A menos que alguém fale. Às vezes muitas pessoas têm que vir fazer uma intervenção direta. Cara, você está fazendo isso? Você quer chamar atenção? Não precisa, não é assim. Dá para ser diferente. Então, uma maneira que eu acho muito eficaz é pedir a opinião de pessoas que você confia. E a segunda, realmente, é você começar a pensar, né? Eu acho que tudo que não está equilibrado na nossa vida, tudo que está fora de eixo, de uma certa maneira, dá uma frustração, sabe? E quando você tem uma frustração e você pode ser pequena, pode ser grande, eu acho que é legal você investigar. É um sinal de toxina, né? Sim, geralmente vão trazer alguma verdade que você está carregando que não precisa mais ser uma verdade, que você pode desconstruir aquilo para construir algo novo. Então, eu acho bacana a frustração. Tem pessoas que me perguntam às vezes, nossa, como eu lido com as minhas frustrações? Eu não quero me frustrar. Mas, gente, é muito bom às vezes ter frustração. É muito importante às vezes você se permitir olhar a frustração, entender por que aquilo frustrou, porque, sabe, às vezes é só uma construção que é uma verdade, que é uma mentira, que você pode destruir aquilo e aprender naquele momento e ser livre de algo que você está carregando, um peso, enfim, né? Eu posso falar por mim, meu perfil é um perfil de uma pessoa perfeccionista. Então, teve momentos na minha vida que eu fui, assim, extremamente infeliz por conta da minha perfeição. Sim. Que não ficava só em fazer as coisas detalhadamente, sabe assim? Não ficava só nessa coisa do perfeccionista, mas ficava também
em toda a narrativa da minha história. Eu precisava agradar algumas pessoas na minha vida específicas, e se eu não tivesse a sensação de que elas foram agradadas e contempladas com o que eu sou, com o que eu estava fazendo, vinha uma frustração enorme. Era um peso, sabe? Assim, não era saudável. E eu ficava muito, muito mal, muito triste. Sim. Ou então, eu não podia errar. Eu não me dava o luxo... Olha que maluca, né? Eu não me dava o luxo de cometer erros. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que pensar milimetricamente, repassar 2, 3 vezes todo o plano na minha cabeça. Maluca de pedra. Porque eu não me dava ao luxo de errar. Sim. E hoje eu aprendi, depois de confrontar essa verdade que eu tinha várias e várias vezes, hoje, primeiro que eu aprendi que, antes de tudo, eu tenho que agradar a Deus, né? Sim. E eu tenho que ser feliz com aquilo que eu estou fazendo, antes de querer agradar as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm como controlar o que elas vão sentir ou não, né? É muito difícil eu querer controlar alguém, é impossível. Sim. Então, eu tenho que estar satisfeita com os meus resultados, feliz e agradando a Deus, tenho com Ele de pacto. E também aprendi que o errar é importante para poder aprender, né? Não tem como você aprender sem errar. Às vezes é necessário errar, se frustrar, bater a cabeça. Sim. Né? Ninguém nasce andando. A gente primeiro cai, rala o joelho, bate a cara na porta, no chão, até a gente se equilibrar e começar a entender os movimentos do nosso corpo e acertar, e começar a andar com as duas pernas, né? Como a regra diz, né? Então... não sei, gente, eu perdi o fio da pergunta. Não, mas era se observar. Perguntei de como a gente percebe, né, que essa toxina já grudou. Você foi clara, você falou que isso. Eu preciso me observar e que dessa maneira é deixar a dor, né, a frustração, ela conta coisas pra gente. Às vezes a gente quer cobrir, mas observar aquilo conta segredos, conta que existem problemas ali, toxinas ali. Exato. Traumas e talvez também. Camis. Prometo que agora vou parar de falar, que eu tô falando muito. Tem poucos minutos. Mas falando de mim ainda, tá bom? Porque acho que quando eu falo de mim, as pessoas ficam com um exemplo melhor na cabeça. As verdades que eu tinha, e quando eu comecei a investigar isso, eram verdades que eu construí, gente, quando eu era criança. De frases que eu ouvi meus pais falando quando eu tinha 3, 4 anos, só que na minha representação infantil, né, na maneira como eu recebia aquela informação, aquela frase, veio uma verdade para mim tão grande que eu guardei aquilo e assumi para mim. E eu precisei, sei lá, de 20 anos sofrendo e escondendo aquela frustração para poder realmente internalizar aquilo, descobrir da onde veio para poder quebrar e construir uma coisa nova em cima. Então, o que eu falei, a toxina aqui, às vezes ela pode ser muito profunda, muito profunda, e vai requer um trabalho constante de análise, de terapia, né, de pessoas te ajudando, fazendo intervenção, mas eu acho precioso, porque quem me conhece há muito tempo percebe quem eu era. Antes, a Larissa perfeccionista, maluca de pedra, e quem eu sou hoje, a Larissa que é uma aprendiz, que está aqui para errar, para aprender, e, enfim, e segue a vida. E é muito mais leve. Então, eu deixo o incentivo, né? Tem pessoas que têm medo de investigar, têm medo de ir atrás do que está doendo. Mas, na verdade, isso pode ser muito libertador. Sim. Glória a Deus por isso. Eu quero me limpar. Bom, a gente tem alguns poucos minutos, como a gente viu a mensagem ali na tela. Para encerrar, eu quero mudar um pouquinho o nosso cronograma e colocar uma pergunta que chegou da Suzane Souza. Eu quero fazer isso para você, Catita, e na sequência a gente vai fazer um resumão para fechar alguns pontos aqui, tá bom? A Suzane diz assim: se para que o detox no corpo, na mente e no espírito aconteça, eu preciso tomar ações, por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer, as técnicas, os passos, eu não consigo. O que eu faço? O que você diria para ela? E aí eu quero que você rapidamente diga, e você também rapidamente diga a sua opinião. O que é a sua visão em cima disso? Você precisa olhar para dentro de você e perceber o que está errado dentro de você. Porque quando você identifica o que está errado, você consegue colocar as técnicas que a gente deu em ação. Então, é basicamente isso. Se você não está progredindo em alguma coisa, é porque alguma coisa está errada. Então, o que é necessário para solucionar isso? Não seja uma pessoa conformada. Não seja uma pessoa que,
tá errado, eu não estou conseguindo me livrar disso, então ok, não vou me livrar. Não, você tem que ser uma pessoa que fala assim, não, eu preciso mudar. Decidir. Decidida, você é você, como a pastora Larissa falou. É isso aí. Você precisa decidir e você precisa olhar para dentro de você e falar assim, não, eu quero mudar. O que eu preciso mudar? Aí a gente deu várias alternativas aqui, né, Wagner? Foi a pastora Larissa deu a introdução da mente, eu falei sobre o espírito, o Wagner também falou sobre o corpo. Seja uma pessoa decidida a olhar para dentro, identificar o que está errado e solucionar. É isso. E você, Wagner? Tudo que a Catita disse, e se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Eu sempre bato nessa tecla. Nós temos mentores, nós temos pastoral na igreja. No que você precisar, pode contar conosco. Wagner, não estou conseguindo sozinho. A gente vai caminhar juntos. Nós somos uma unidade, nós somos o corpo de Cristo. Não é o Wagner sozinho, não é a Camila sozinha, mas somos nós juntos. Então, nós vamos ganhar juntos, nós vamos vencer juntos. Se perdemos, vamos perder juntos, levantar e continuar caminhando. Então, pode contar conosco. Amém. Lara, eu quero encerrar contigo um ponto. A gente já falou de N toxinas na nossa vida. Queria que você desse uma mensagem final para se identificar e ser livre da toxina na mente. Ok. A primeira coisa realmente é você se permitir e decidir, né? Que foi o que vocês falaram. A decisão é muito importante. Eu não posso mudar uma pessoa que não quer mudança. Eu não posso consertar alguém, né? Cada um é livre para realmente se analisar e perceber aquilo que tem que mudar e decidir ter a mudança. A segunda coisa é você buscar caminhos para ter a mudança, né? Pode ser pedindo ajuda, como eles falaram. Pode ser você seguindo pessoas que já alcançaram aquilo que você busca, que você procura, e podem te ajudar também nesse percurso, te inspirando de alguma maneira. Seja lendo livros. Eu não sei, o que eu entendo é que Deus nos fez para sermos pessoas felizes, plenas, satisfeitas, mas às vezes no caminho tem dificuldade, tem problema, tem coronavírus, porque a vida é assim, é instável. A gente tem que aprender a todo dia se construir de uma maneira, né, buscando essa imagem e semelhança de Cristo. Amém. E eu tenho certeza que Deus quer que você seja uma pessoa feliz, realizada, e aprendendo com a vida, com o que a vida traz, e como você reage a isso que ela está trazendo. Né? Eu faz um tempo que eu comecei a pensar assim, vocês podem até rir, né? Porque às vezes eu falo e eu me escuto falando, eu falo, nossa, que louca do rolê. Mas hoje eu permito que as coisas venham, sabe? Eu paro de tentar controlar tudo e eu permito que as coisas venham da forma como elas têm que vir, porque eu sei que de alguma maneira eu preciso daquilo. Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade, seja uma situação que eu não estava esperando. Eu acho que tudo vem para a nossa vida para de alguma maneira nos fazer mudar e crescer e evoluir. Então, se você está passando por algo, você que está assistindo, você que está vendo, ao invés de, sabe, lutar contra aquilo, querer controlar aquilo, deixa vir, entende o que está acontecendo, entende como você reage àquela situação, porque só de você parar para analisar a sua reação do que está acontecendo, cara, você pode aprender tanta coisa incrível. E com certeza você vai conseguir estar mais aberto para trazer soluções inteligentes, né? Com o coração cheio de gratidão, cheio de memórias positivas, cheio de coisas que a gente falou aqui durante esse tempo todo. Amém. Obrigada. Você vai ter mais 3 minutos com a gente, fica aí. Catita, agora eu quero que você diga isso para nós. Como que eu faço desintoxicação do meu espírito? Em um resumo de 1 minuto. Eita, nós. Então, a pastora Larissa falou que primeiro a gente precisa querer, né? E segundo, tenha esperança. A esperança no dicionário, ela vem com uma definição de que é possível eu realizar alguma coisa. Então, a esperança, o próprio dicionário fala, é ter fé. A esperança é algo poderoso, que você pode colocar em prática. Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa ter esperança que você é capaz de realizar qualquer coisa. Amém. E terceiro, Jesus, Ele está com você. Amém. Amém? Amém. Se abrir, querer, decidir, querer, agir
Que mais, Wagner? No corpo, como que eu tiro toxina do meu corpo? Identificando qual a toxina que está primeiramente. Depois que identificou essa toxina, ver qual o antídoto dela. Da gula, generosidade, da mentira, verdade. Entender qual é a sua toxina, o que eu estou precisando vencer. E assim encontrar o antídoto e colocar ele em prática. E é contínuo. Como eu disse o meu próprio exemplo na semana passada, eu não consegui vencer em um dia, em uma semana. Foi em um mês, pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é o que a Catita falou, a gente tem que ter perseverança, tem que continuar lá caminhando, que vai dar certo, Jesus está com a gente. Amém. Em nome de Jesus. A gente tem 1 minuto e 46, então eu quero convidar a gente a ficar em pé. A gente vai encerrar orando. Lari, você tem 30 segundos para orar, para a gente ser livre de toxina na nossa mente. E depois você já pode dar um tchau, porque provavelmente vai ter terminado você com a gente. E aí a gente vai encerrar aqui. Tá bom. Beleza? Eu quero que você fique de pé Beleza. e recebe a libertação na sua mente agora. Vamos lá. Se você puder pôr a mão na sua cabeça e no seu coração, eu vou pedir para o Espírito Santo realmente te guiar nessa sua descoberta, nesse seu detox, porque Ele é quem te conhece. Espírito Santo, eu peço agora, onde cada um estiver, onde esse vídeo está chegando, essa oração está chegando, que o Senhor possa ir agora no mais profundo, Pai, das nossas lembranças, memórias, aquilo que fomos construídos, Pai, desde pequenos, as verdades que carregamos hoje em nossa mente. Eu peço que o Senhor vá agora no mais profundo, Pai, onde talvez nós não nos lembramos, mas estão no nosso inconsciente, de forma registrada, essas memórias, esses traumas, essas dores. Eu peço hoje, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar em nós, limpar, Pai, tudo aquilo que não está de acordo com a sua palavra, que nos limita, que nos trava, que nos frustra, e que o Senhor possa nos mostrar, Senhor. Nos mostra momentos, episódios, lembranças, situações que precisam, Pai, de cura, de perdão, resignificação, recomeços. E eu peço o seu trabalhar em nossa vida, Senhor, de forma, Pai, diária, intensa e permissiva. Nós permitimos e desejamos isso. Em nome... Amém. Amém. Bate palma, celebra. E agora os instrumentos vão com a gente. Glória a Deus pela Lari. A gente tentou fazer de uma forma com que ela pudesse estar conosco. A gente vai dar continuidade à nossa oração. A Catita vai orar em relação ao Espírito. E o Wagner vai fazer uma oração final, falando do corpo, mas também da mente, do Espírito, de uma maneira geral, para que a gente libere. Eu não sei o quanto você pode capturar dessa mensagem. Eu não sei o quanto que você pode capturar de cada um desses detalhes. O que a gente está dizendo aqui, e quis usar o tempo que nós tínhamos com a pastora Lari para orar por nós, porque é uma unção que foi liberada sobre ela. Quando ela trouxe essa ministração para a gente, ela trouxe tanto exemplo da vida dela mesma. Se você não assistiu, eu quero te convidar a você a assistir e ficar atento. O que ela trouxe para nós, que é de se abrir, de poder prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, prestar atenção nas coisas que nos incomodam. Então a gente vai dar continuidade agora com um clamor, para que o nosso espírito esteja ativado e livre disso, para que o nosso corpo esteja livre disso. E nós vamos tocar, e nós vamos ministrar enquanto a gente ora. E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, de verdade, coisas que você talvez não compreendeu aqui no intelecto, deixe o Espírito Santo ministrar no teu espírito. Nós precisamos ser livres. Está numa temporada de que a gente possa ser liberto, desintoxicado, para que a nossa vida espiritual, a nossa essência espiritual, alma e corpo esteja sarado, limpo e pronto para a guerra. Amém? Em nome de Jesus eu te abençoo. Catita, ore por nós, por favor. Amém, Senhor. Quantos estão aqui prontos para desintoxicar? Cadê os jovens NDV? Fala assim: eu hoje me livro de tudo que me aprisiona. Eu quero hoje, Senhor, me livrar do acúmulo de informações, das preocupações dessa vida, das dúvidas, dos medos, e não quero mais cair nas frustrações para ser um escravo. Eu vou orar por você, mas eu quero que você também ore por você.
Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que essa série, Senhor, veio para tirar uma venda dos nossos olhos, tirar aquilo que no nosso coração está preso. Senhor, em nome de Jesus, nós anunciamos hoje, Pai, um novo tempo sobre o nosso caminho. Em nome de Jesus, nós desintoxicamos toda mentira, tudo aquilo que é estranho dentro de nós, tudo aquilo que vem para nos paralisar, tudo aquilo que vem para não deixar o agir de Deus, os planos do Senhor na nossa vida se cumprir. Eu declaro hoje sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, eu declaro hoje: sai sujeira, sai mentira, sai engano, em nome de Jesus. Nós acreditamos que algo bom vem, nós acreditamos na esperança que vem de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que tudo que foi liberado aqui nesses dias, nessas ministrações, nesses capítulos dessa série, seja na mente, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, eu declaro que em nome de Jesus, Pai, cada um aqui nessa noite está livre, cada um que está conectado conosco na internet está livre. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, esse fruto do Espírito sobre nós, o fruto do domínio próprio, o fruto do domínio próprio, que eles possam controlar os seus desejos, possam controlar a sua mente, a sua carne e ter, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que eles possam dominar por si, porque Jesus já morreu por nós para sermos livres. Eu declaro que você não está preso, você não está preso. Você não está preso, seja para um desejo. Você não está preso, seja para a vontade de um pecado. Eu declaro que você é livre por meio do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita-se comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero ter domínio próprio sobre a minha mente, sobre a minha alma, sobre o meu espírito e sobre o meu corpo. Porque a tua palavra diz que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo, e eu terei o domínio próprio sobre os três, porque através de Jesus Cristo eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Fala isso com verdade: eu sou livre. Diga isso inteiro: eu sou livre. Diga mais uma vez: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Diga, grita, grita, grita: eu sou livre. Pai, somos livres por meio de Ti, somos livres por meio de Ti. Amém. Se você puder dar uma salva de palmas para Jesus.